Olá, você está no canal Entendendo a Arte com o professor Garcia Júnior. Espero que esteja tudo bem contigo. E não te esquece, se gostar do vídeo, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações e compartilha com a galera. Lembrando que essa aqui é uma continuidade da aula Arte Afro-Brasileira, parte 1, que você pode ver nesse vídeo aqui. Então, nessa aula anterior, trabalhamos com um enfoque histórico, falando de artistas, movimentos das artes visuais e com o enfoque religioso, mostrando as expressões artísticas influenciadas pelas religiões de matrizes africanas. Agora, vamos abordar parte do aspecto cultural com algumas músicas, danças e festividades. É claro que numa aula curta, em um vídeo, não dá para a gente contemplar todo o universo e a riqueza que existe na cultura brasileira com a influência africana. Então podemos ver como uma herança africana características dessa cultura africana que são encontradas em diversos segmentos culturais, como a música, a culinária, a religiosidade, até mesmo brincadeiras de roda de criança, por exemplo, festividades populares, dentre outras. Uma dessas influências muito grande foi na própria música popular brasileira, que é fortemente influenciada pela cultura africana. Logo, a música popular brasileira e, por consequência, alguns estilos de dança são fortemente influenciados pela cultura africana. Exemplos dessa influência são letras de estrofes solistas sendo improvisadas em contraste com o refrão fixo, o ritmo sincopado, rebolados e umbigadas nas danças geralmente feitas em formação de roda, uso de diversos instrumentos de origem africana. Veja aqui alguns exemplos. Está batendo o coração soturno do mais grave dos atabaques, o rumpi. Fazendo bordaduras acessórias, juntam-se a ele os tons mais agudos dos atabaques menores, o lê e o rum. O som metálico e suave do fio distendido é do urucungo, que ornamenta o conjunto fazendo o ritmo sincopado. E vem o adejá, uma espécie de cencerro ajudando na marcação do tempo fraco. O tempo forte vai ser preenchido por outro som metálico, o do gongue. O agogô são duas campanas cujas batidas marcam o passo dos bailados. E vem num grave gemido que se alonga pelos tempos do compasso. A voz da Angona Puita, a avó africana de voz grossa, da jovem cuica das escolas de samba. Os últimos detalhes dessa renda de ritmos são realizados pela cabaça de contas, o afoxê, e pelo ganzá, grande chocalho de tubo metálico. Nessa altura, o maestro Abigail Moura mergulha em espírito no passado das senzalas e traz do abismo dos tempos as angústias e alegrias do negro escravo que ajudou no trabalho e na cantiga a libertar esse Brasil de hoje e de sempre. E nas sociedades africanas, a música está presente em praticamente todos os momentos da vida, assumindo várias funções sociais, desde canções para o trabalho, música nos eventos místicos religiosos, momentos ritualísticos, nas festividades e outros. No Brasil, as diferentes etnias africanas escravizadas, que vieram trazidas à força para o Brasil, trouxeram também essas práticas no período colonial. E apesar da abolição ter lhe dado a esse grupo de negros africanos que foram escravizados e os seus descendentes a liberdade, a abolição não deu, no primeiro momento, a igualdade. E quando eu falo de igualdade, é uma igualdade de oportunidades lá nesse período histórico do passado colonial.
Isso porque tinha um preconceito muito grande em que as sociedades africanas eram vistas como atrasadas, sua música e dança eram vistas como bárbaras, grotescas e selvagens pelos colonos europeus. No geral, as manifestações culturais de origem africana, como o samba, a capoeira e as religiões matrizes africanas, eram proibidas. Na verdade, elas foram proibidas durante muito tempo. Foi só a partir de meados do século XX que essas expressões culturais passaram a ser mais aceitas e admiradas pelo restante da população, principalmente com as políticas de incentivo ao nacionalismo do presidente Getúlio Vargas. Aula de história. E aí, quando a gente fala sobre música brasileira, não tem como dissociar de música afro-brasileira, em que a música e a dança afro-brasileiras se formaram a partir do diálogo e da interação de alguns elementos culturais africanos com elementos europeus e elementos indígenas. Alguns exemplos dessas manifestações musicais afro-brasileiras são o lundu, o jongo, o machixe, samba, dança do coco, capoeira e muitos outros. Veja aí imagens de alguns instrumentos africanos que foram incorporados na música brasileira. Aqui nós temos uma pintura do artista Rugendas retratando um momento de uma festa de batuque lá no Brasil colonial. Vamos abordar agora algumas das principais danças e músicas afro-brasileiras do passado que influenciaram muito o que é produzido hoje em dia. A primeira delas é o lundu. Então, o lundu é um gênero musical nascido na Angola e no Congo. Originariamente, era uma dança trazida pelos negros nos primeiros anos da escravidão. Chegou ao Brasil por duas vias. Uma foi direto de Angola para o Brasil e outra foi dos negros que foram para Portugal e os seus descendentes vieram para o Brasil, todos escravizados. Tem-se a primeira referência escrita sobre essa dança, essa música, o lundu, na data de 1780. Nela, o lundu é descrito como uma dança de caráter licencioso e indecente. O lundu passou a ser perseguido e proibido devido ao caráter sensual da dança, no qual há um significado de convite dos homens às mulheres para terem um encontro sexual. E isso, é claro, não era muito bem visto pela sociedade da época. Para aceitar integralmente o lundu, a sociedade colonial brasileira transformou-a em canção, libertando-se de uma coreografia que certamente escandalizava e irritava a sociedade da época, amenizando um pouco assim o que é o impacto visual da dança do lundu com a música. Então, o lundu foi a primeira forma de música negra a ser aceita pela sociedade brasileira e, por ele, o negro deu à nossa música algumas características peculiares. Outra manifestação de música e dança é o jongo, que é uma forma de expressão que integra canto, poesia, percussão de tambores, dança coletivas e elementos místico-religiosos. Tem origens africanas, especialmente na região do Congo e da Angola. O jongo era praticado pelos escravos quando permitido nos dias santos católicos. Então você vai ter um começo do sincretismo religioso, que até a gente já falou um pouco sobre isso na aula anterior, que você pode ver aqui. E aí esse sincretismo religioso, desses momentos festivos, acabou se tornando o único momento de confraternização e expressão artística que esses povos poderiam ter. Era então no jongo que os escravos faziam seus desabafos, críticas a respeito de sua situação e comportamento de seus patrões, em uma forma de protesto, é claro que mascarando nas letras. Veja só um pouco sobre isso. Outra música e dança que nós vamos ter é o machixe, primeiro tipo de dança urbana criado no Brasil. Ficou conhecido como um gênero musical associado à dança de mesmo nome. Surgiu nas gafieiras, que eram os antigos salões de dança que proliferavam no Rio de Janeiro no início do século XIX. Se formou musical e coreograficamente, relacionando a dança, pela fusão e adaptação de três vertentes: a polca europeia, a rabaneira cubana e o lundu africano.
claro que nós não tínhamos como não falar sobre samba. Então, o samba é uma música de dança afro-brasileira que surgiu no início do século XX e é encontrado em todo o Brasil. Acredita-se que a origem da palavra samba se origine de um termo africano, semba, que significa umbigada ou batuque, que é também um gênero musical. Qual foi o primeiro samba a ser registrado? Bom, não foi o primeiro samba a ser inventado, mas o que foi primeiro registrado foi o Pelo Telefone, que é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil, segundo a maioria dos autores e historiadores, a partir de registros existentes na Biblioteca Nacional. Pelo Telefone é uma composição de Ernesto dos Santos, mais conhecido como Donga, e do jornalista Mauro de Almeida. Foi registrado em 27 de novembro de 1916, portanto, há mais de 100 anos. Escute um pouquinho aí do primeiro samba registrado no Brasil pelo telefone. Chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, ai, fica triste se é capaz de velar. A partir de 1922, uma data muito importante para a arte brasileira, porque foi quando teve a Semana de Arte Moderna no Brasil, o samba começou a se popularizar através do rádio, consolidando o gênero musical no mercado fonográfico e, consequentemente, chegando às casas da classe média. Então, antes o samba era restrito a guetos urbanos, começou a se espalhar, começou a crescer. Nós temos alguns grandes compositores bem aí no início da história do samba, como, por exemplo, Senhor, que é o José Barbosa da Silva, Caninha, José Luiz Moraes, Pixinguinha, Alfredo da Rocha Viana ou João da Baiana, que é o João Machado Guedes. Então, o gênero musical do samba é vasto, tendo muitos estilos, tais como samba enredo, partido alto, pagode, samba canção, samba carnavalesco ou marchinhas, samba exaltação, samba de breque, samba de gafieira, samba balanço, e aí você vai ter vários outros subestilos, invenções mais modernas, etc. Na verdade, para a gente poder falar sobre samba, teria de ser pelo menos uma aula bem grande e completa, com vários exemplos. Mas aqui é só uma amostra para que você possa se interessar e aprofundar sobre o assunto. Não tem como não falar sobre a arte afro-brasileira e falar sobre capoeira, até mesmo porque eu, há muito tempo, fui capoeirista, né? Cheguei a treinar bastante até. Hoje em dia, a idade não me permite tantos malabarismos da capoeira. Mas vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é a capoeira. Bom, foi criada no século XVII pelo povo escravizado da etnia Banto e se difundiu depois por todo o Brasil. Existem dúvidas se foi primeiro na Bahia ou no Rio de Janeiro em que a capoeira surgiu primeiro, tá? Então sempre teve uma disputa a respeito de onde começou a capoeira. Teria surgido a partir de danças africanas acrescentada com um caráter de luta e combate, a fim de auxiliar os escravos a defender-se para despistar as autoridades utilizando cantos africanos. Veja só essa imagem com um cartaz de um delinquente na época procurado, em que estava se dizendo no cartaz da época: não é fácil pegar o capoeirista, livrou-se da agressão com cabeçadas e rabos de arraia. Você sabe o que é um rabo de arraia? É um movimento da capoeira. A capoeira é tão antiga que você tem registro em pinturas em aquarela, como por exemplo de Augustus Early, com negros lutando. Os artistas da missão artística francesa, né, lá do passado, que esses artistas registraram muito desses momentos dos povos negros escravizados no Brasil. E aí acabou que você tem um registro histórico dessas manifestações culturais. Então a capoeira é uma expressão cultural tipicamente brasileira, que compreende elementos da arte marcial,
esporte, cultura popular, dança e música, sendo um símbolo nacional. A capoeira é exportada para todo mundo como uma prática esportiva, como uma prática de luta, de combate e, é claro, uma expressão cultural brasileira. Ela constrói relações de sociabilidade e familiaridade entre mestres e discípulos, sendo difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias de capoeira. E aí nós temos algumas características do que é a capoeira. A roda de capoeira, que é uma formação em círculo em que os capoeiristas estão reunidos, enquanto outros 2 capoeiristas estão fazendo o seu jogo de capoeira. Tá? O que é esse jogo de capoeira? São movimentos de luta e acrobáticos sincronizados a partir de uma ginga, tá? Então você tem o jogo da capoeira em que os oponentes não tentam de propósito acertar aquela pessoa com quem está jogando. Acidentes acontecem eventualmente, tá? Mas a ideia é que você tenha um controle daquele movimento e o seu oponente saiba como fazer a esquiva a partir da ginga. Nós temos 2 principais estilos de capoeira. Capoeira Angola, com movimentos mais lentos, mais perto do chão, uma ginga mais malemolente, e a capoeira regional, com movimentos muito mais rápidos, mais explosivos, né? Mais fortes, inclusive, são até um pouco mais perigosos para se atingir o oponente de modo sem querer, uma pessoa que não tenha tanta habilidade. E também a capoeira regional tem muitos malabarismos aéreos, é o que a gente chama em capoeira de os floreios, né? Você fazer um chute na lua, você fazer um aú sem mão, você fazer um salto mortal, um chute giratório, por aí vai. Quando a gente fala sobre capoeira, não tem como não associar o berimbau, né? O berimbau é o instrumento musical por excelência da capoeira. Sem o berimbau não tem capoeira, tá? E é um instrumento feito de uma corda que geralmente é um arame, tá? Que é esticado em um pedaço de pau, que a gente chama de pau de berimbau, ou verga, que também é outro nome que pode ser utilizado, e uma cabaça. A cabaça é uma fruta, aí ela é colocada para ser seca, é tirada o miolo dela, né? A parte dessa fruta inteira. Depois de seca, ela é cortada. E aí você vai ter diferentes tamanhos de cabaça. Cabaça grande, pequena, média. Isso vai dar diferentes sons para o toque do berimbau. Você vai ter o gunga, você vai ter a violinha, você vai ter o berimbau médio, cada um com um timbre diferente de som. E o berimbau possui diferentes toques. Então você pode tocar o berimbau de acordo com o ritmo que você quer. Na capoeira nós temos alguns ritmos principais, como por exemplo, São Bento Pequeno, São Bento Grande, Cavalaria, Maculelê, Samba de Roda. Então na capoeira você tem a música comandada pelo berimbau, né, ou um trio de berimbaus, e ela também é acompanhada por instrumentos percussivos. E geralmente ela é cantada por alguém na roda de capoeira. E o coro dos outros capoeiristas respondem àquele canto. Veja só alguns exemplos dos instrumentos utilizados para acompanhar a música da capoeira. Bom, é claro que existem ainda muito mais manifestações culturais afro-brasileiras e como resultado da miscigenação entre indígenas e europeus, tais como dança do coco, que é uma dança de roda afro-indígena do Nordeste, o maracatu, que é um cortejo real com muita percussão do Pernambuco, o cacuriá, que é uma dança sensualizada envolvida principalmente em relação à festa do Divino Espírito Santo do Maranhão, estado com a maior de trabalho, o Bumba Meu Boi, que é uma grande expressão maranhense com a lenda, morte e ressurreição do boi e com vários outros elementos. Isso aí daria uma aula específica só sobre o Bumba Meu Boi, que eu estou pensando em gravar. Deixa aí no comentário se você gostaria que eu fizesse um vídeo específico sobre Bumba Meu Boi. Nós também temos Carreiros, que é uma manifestação de Goiás, o Carimbó do Pará, a Ciranda, que é uma dança de roda do Pernambuco e você pode observar também em outros lugares do Nordeste, a Congada, que é muito comum aí na região do Centro-Oeste, Folia de Reis, do Centro-Oeste e do Sul, o Frevo, que é muito característico de Pernambuco, e o Maculelê, que veio da capoeira, mas pode ser realizado de modo separado da capoeira também. Então deu para ver que esse assunto de arte afro-brasileira é muito bom, muito interessante e vasto. Seria possível fazer uma parte 3, 4 e 5 sobre cada conteúdo desse.
E é isso, espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Lembra, se realmente gostou, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações e compartilha com a galera. Valeu!